Noé, Sem, Cã e Jafé. Nós já estamos aí no capítulo 7 de Gênesis. Avançando. Vai ser bem rapidinho, gente. Então vocês vão precisar estudar depois. Dali daquela situação que Deus se arrepende de ter criado o homem, ele resolve destruir a terra toda. Ele resolve acabar com tudo. Ele ia mandar um dilúvio que não ia sobrar nada. O dilúvio universal. Gente, quando a gente escuta essa narrativa, é louco isso. Porque quem escreveu a Bíblia morava lá longe daqui. Daqui do Brasil, daqui da América Latina, enfim. Quando eles estão falando do mundo, eles estão falando do mundinho deles lá, daquela região de Israel. No máximo, Babilônia, Iraque, aquele Egito, o mundo deles era aquele mundo lá. Não existia outra coisa. Então, a gente nunca pode pensar que a Bíblia, quando fala do mundo, está falando desse mundo que conhecemos hoje. E isso faz uma grande diferença na hora do estudo. Porque a nossa cabeça vai para esse lugar que não existe lá na narrativa da época. Na cabeça deles lá na época, não tinha esse mundo, né? Como a gente chama hoje, o mundo global, que não é um globo, né? Não tinha esse mundo. Então, esse dilúvio que acabou com o mundo todo, manda escavar aí para ver se encontra. Manda escavar. Nós encontramos períodos de glaciação, períodos de inundação em lugares específicos, mas a gente não consegue escavar e falar, olha, tem uma prova realmente que houve esse dilúvio. Não tem uma prova científica disso. Então, Deus faz isso. O próprio Noé, com seus filhos ali e suas respectivas esposas, constroem a arca, ficam lá bem seguros. Tem também narrativas, né, de outros povos, dessa pessoa de Noé, com outro nome. Sabe, é uma narrativa igualzinha. Nós vamos ver Ziusudra, nós vamos ver Gilgamesh, nós vamos ver esses grandes contos, essas grandes epopeias, que você fala, mas caramba, é igualzinho essa história aqui. É igualzinho. Como é isso? O povo hebreu, em contato com essas outras culturas, eles foram plagiando as histórias e trazendo ali para a sua vivência. O povo hebreu existe? Existe, está aí. Né? Eles têm a história deles, claro, está aí. Mas tem essas mesclas que eles fizeram para construir toda aquela jornada do herói. Olha, nós saímos de um buraco, nós fomos humilhados, mas Deus estava com a gente e a gente só foi, ó, crescendo. Porque Deus nos escolheu. O Deus verdadeiro nos escolheu. É assim que a gente escuta. Então, nessa narrativa da arca, já mostra que os filhos de Deus viram as filhas dos homens aqui na terra e viram que elas eram muito bonitas. E vieram e tiveram relações com essas mulheres, e essas mulheres se relacionaram com eles e engravidaram. E nasceram os gigantes, os nefilins, os refaíns, esses semideuses, vamos dizer assim. E isso irritou a Deus. E aí ele acabou com tudo. Mandou o dilúvio. Mandou o dilúvio e acabou com tudo. Matou tudo. E nessa arca, Noé colocou os pares dos animais do mundo. Será que ele veio para cá e pegou, sei lá, os pinguins da Patagônia? Será que ele veio e pegou também uma preguiça que tem aqui no Brasil e guardou lá uma preguiça macho e outra fêmea? Não, gente. É inconcebível pensar nisso. Eles nem sabiam que esses animais existiam aqui. E como que esses mamíferos sobreviveram? Os animais aquáticos, né? Vamos pensar os de água salgada, mas aí misturou água salgada com água doce, morreu todos os peixes também, né? Bagunçou tudo. Noé precisou também separar. E como é que foi? Separou as baleias, separou os golfinhos, separou tudo. Não, gente.
E isso é enfiado por goela abaixo, né? E a gente aceita. Então não dá para a gente entender isso. E a gente aprendeu também, né, que esses anjos caídos, os anjos que vieram para cá, né, tem com as mulheres, são demônios. E aí começa essa construção do demônio, de um ser maligno, de um ser astuto, começando lá na serpente. Já começa uma construção. E para entender a serpente do Gênesis, que seduziu a mulher, era porque lá os cananeus, os babilônios, eles tinham as pitonisas. Essas adivinhas sacerdotisas que dançavam com as serpentes, e elas que davam o direcionamento para a sociedade. E elas esperavam o Deus, né, que era uma serpente gigante, que era o Piton, semear a terra e a vida acontecer aqui. Então eles queriam tirar o povo desse culto a essa deusa, a esses deuses. Então eles construíram a narrativa da mulher com a serpente, que é o mal. Que é o mal. E a mulher e a serpente são inimigas para sempre. A construção, essa que é a ideia. Né? Tem aqui mais uma colocação, você pode pôr, Janine, você tinha colocado aqui um... Muito bem, o Bruno coloca aqui o deus dos babilônios também, Utnapishtim. Esse deus eu nunca ouvi falar. Tem muitos deuses, né? E é interessante que os deuses dos outros povos, né, são demônios para nós. Geralmente é assim, né? O Felipe, o dilúvio não foi mundial. Sim, e a gente vê muitos casos, Felipe, de pesquisas arqueológicas que encontram, né? Olha, aqui tem uma marca que ficou submersa durante muito tempo. O próprio Egito, lá no Egito, eles perceberam, os egiptólogos mais sérios, eles perceberam que a esfinge ficou submersa durante muitos anos porque tem marca de erosão de água. Nossa, mas quando que aconteceu o último dilúvio? A última glaciação, vamos dizer assim, em alguns locais? 13 mil anos atrás. Então a gente está num período interglacial. Então é interessante vocês pesquisarem isso também. As glaciações que aconteceram, os períodos interglaciais, como nós, né, o ser humano aqui na Terra migrou de um lugar para o outro, como que nós fizemos para sobreviver. Nós não conseguimos encontrar um dilúvio há 6 mil anos atrás, nas escavações arqueológicas. 6 mil anos não. Né? E aí o que acontece? Voltando para essa narrativa, né, do dilúvio, a gente vai seguindo aí em frente, Gênesis, o capítulo 9, capítulo 10, né? Que Noé, depois que terminou o dilúvio, a arca parou lá no Monte Ararat. Gente, nós fomos uma expedição para a Turquia. O Monte Ararat é muito bonito. É gigantesco. E até hoje existem narrativas que a arca de Noé está lá. E já houve alguns arqueólogos que levantaram essa questão. De tempos em tempos vem a sair, mas tira, gente. Mentira. A madeira vai durar 6 mil anos. E que prego que Noé usou naquela época, né? Que tipo de prego? Não era a era do ferro? Não era? Apesar de que está lá na narrativa que o seu ancestral lá, né? O seu parente, o Tubal-Caim, já tinha resolvido essa questão. Mas que tipo de prego que pregou a arca? Prego de bronze? Prego de cobre? Então, assim, não tem realmente... Vocês podem ir na sua pesquisa encontrar, mas tem pessoas que falaram que encontraram lá. Conversa. E aí, Noé, ele era um agricultor, segundo a Bíblia. E ele plantou uma vinha. E aí ele fez lá um vinho para ele tomar e chapou o coco, ficou bebinho, ficou pelado dentro da sua tenda. E o filho dele, né, porque os 3 filhos de Noé, o Sem, o Cã e o Jafé. O Cã, quando viu o pai nu, deu risada, se matou de rir. O pai tá doidão, chapou o coco, nossa, tá ruim. Já o Jafé e o Sem
cobriram o pai, não olharam a nudez dele, sabe, tal. Mas quando Noé ficou bom, ele ficou são, ele amaldiçoou Canaã. Aí você fala, não, mas por que eu não amaldiçoou Cã? Se interessou por esse assunto? Então, o Cássio está abrindo um grupo de mentoria coletivo. Faça parte agora mesmo. Link na descrição. O Canaã era o filho do Cã. E Noé amaldiçoa a descendência de Cã. E Cã vai ser escravo de Sem. Sem vai te subjugar por todo sempre. Então ele falou que o Canaã, né, o filho de Cã. Então os descendentes de Sem vão escravizar você. E ele faz ainda uma oração: bendito sejas tu, ó Deus de Sem. Deus de Sem? Mas o Deus de Sem não era o mesmo Deus do Canaã, ou do Cã, ou do Jafé? Porque Deus escolheu o que tinha de melhor para salvar na arca, não é isso? E como tem o Deus de Sem aí nessa narrativa? Percebe a intenção? Que aí eles já estão separando, e aí ele segue. E você também, Jafé, vai escravizar o Cã. E o que eles querem com isso? A terra de Canaã é a terra dos descendentes de Cã. A terra de Canaã, que foi o filho do Cã, o amaldiçoado pelo Noé, é a terra que eles vão se apossar. Ou que eles já tinham se apossado quando escreveram. Então, eles precisavam colocar lá a justificativa do porquê Deus deu a eles aquela terra. Então, eles começam a construir essa narrativa para justificar o porquê que eles tomaram aquelas terras que eram dos cananeus, também conhecido como fenícios. Os gregos que chamavam os cananeus de fenícios. Estão entendendo, gente? A grande estratégia, a grande jogada? Então, eles vão dizendo, colocando na boca de Noé a maldição, e aí eles falam, olha, o Jafé, ele deu origem aos povos, que aí tem essa narrativa, os povos ali do canto da Europa, tem, ele dá origem a todo o povo semita, por isso que é chamado de semita, são descendentes de Sem. Então, Abraão, ele é descendente de Sem, então Abraão, ele é um semita. Os árabes também são descendentes de Sem, povo semita. Os cananeus, eles deram origem ao povo negro, aos povos africanos, certo? Então, os egípcios, enfim, todo o povo africano e o povo de Canaã, esse povo negro, descendente de Cã, o amaldiçoado. Gente, até os dias de hoje, tem muitos pregadores que dizem que a África está no jeito que está, porque a África está sob a maldição de Cã. Que os povos negros foram escravizados e são ignorantes e tudo mais. Por quê? Porque eles foram amaldiçoados por Noé. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. Em pleno século XXI, ainda escutamos isso. Ainda escutamos isso. Sério? Então, para vocês entenderem que o propósito dessa narrativa é subjugar um povo, tomar o espaço que é deles, tomar a terra que é deles, né? Porque era uma terra muito boa, como diz a Bíblia. Então, quando a gente olha dessa maneira, nós vamos entender qual que era o propósito. Qual que era o propósito de tudo isso? Certo? O que eles estavam realmente construindo? E aí, gente, é interessante que, se você vê os pastores pregando, fala assim, tá bom, mas se já tinha
o povo branco, já tinha o povo moreno, já tinha o povo negro, né? De onde é que vieram o japonês, o povo amarelo? E aí, na narrativa deles, eles dizem que os africanos, os descendentes de Cã, se misturaram com os descendentes de Jafé, que eram os claros, né? Vamos pensar os nórdicos. E dessa união saiu a raça amarela. Gente, é uma biologia que só eles entendem. Só eles entendem. Eu brinco muito com a minha mulher, então a gente consegue fazer um japonesinho. Vamos tentar. De repente sai, né? Um coreano, que ela é bem clarinha, tem descendente lá dos nórdicos, e eu sou descendente dos africanos, de Cã. De repente a gente consegue fazer um chinês. A gente tem que abraçar que isso aconteceu nesse período, gente, de 6.000 anos. Agora, falando da Arca de Noé, não é nem 6.000 anos. Nem isso. Porque a Arca de Noé aconteceu há 4.000 anos atrás, esse dilúvio. Há 4.000 anos atrás. Então a gente tem que entender que de Noé veio essa pluralidade de pessoas, de grupos étnicos, de etnias diferentes. Homem, nesse período curto de 4.000 anos, que para a história não é nada. Mas, Cássio, o historiador Israel Finkelstein não diz, dentro de sua arqueologia, que os filhos de Canaã não é o povo de Israel? Pois é, Felipe, isso aí é a grande jogada. Porque vocês vão ver que na narrativa de Gênesis, Êxodo, a briga do povo de Israel era contra os cananeus. Porque a narrativa, ela corrobora para a gente destruir os cananeus. Eles não prestam, Deus não gosta deles. Eles não valem nada. E quando esse pesquisador, ele é um professor, né? Muito obrigado, Felipe, pela colocação. Ele, um professor emérito já da faculdade de Tel Aviv, Israel Finkelstein, ele escreve um livro que aqui no Brasil ele recebeu um título de A Bíblia Desenterrada. E nas escavações que ele faz, buscando essas histórias bíblicas para ver se é de verdade, ele descobriu que não aconteceu daquele jeito. Não encontrou cemitérios, não encontrou nada escrito que provasse que morreu aquele monte de gente, que o povo de Israel ele passou pelo Mar Vermelho com aquele monte de gente e chegou lá na terra e tomou aquele espaço. Não existe essa evidência arqueológica, que depois nós vamos falar disso no livro de Êxodo. Não existe. Ele fala assim, olha, nas minhas pesquisas, o povo hebreu, na verdade, ele é um povo cananeu. Eu só encontro essa informação nas minhas escavações. Daí, uns geneticistas resolveram pegar as ossadas dos cananeus encontradas lá atrás e comparou geneticamente com o povo de Israel, o povo semita. E sabe o que se descobriu? Que são primos. Juntinho, mesmo genética, mesma coisa. Mesma coisa. Provando que essa narrativa é mentirosa. Ele levou isso para a academia, lá em Tel Aviv. Os professores lá que ensinam essa narrativa bíblica, né, da Torá, observaram, agradeceram e continuaram ensinando, e continuam ensinando do jeito que eles ensinam. Isso é interessante, né?